Quarta-feira, 29 de julho, mês terminando. Enfim, julho pareceu que foi um terremoto. Durou esse mês, hein? E agosto vai durar ainda mais. Se prepare, né? Porque agosto é aquele mês já conhecido sem feriado e ainda com ano de eleição. Nós vamos ter muito o que tratar. Então, fique conosco. Eu sou João Tran. Uma alegria ter sua companhia aqui no nosso Papo de 15, que você já sabe, em 15 minutos você começa o dia muito bem informado, com um panorama do que está acontecendo. Inclusive com as pesquisas eleitorais batendo na porta. Agora com as definições partidárias, elas se tornam ainda mais importantes. Um termômetro dessas escolhas, das configurações finais ou iniciais da campanha, mas finais desses anúncios de quem serão os candidatos e por aí vai. No Senado, começando por ele, Rui Costa segue liderando com 22% das intenções. Lembrando que o Rui Costa é ex-governador da Bahia e foi colocado o seu nome. A partir daí começou a história da chapa puro sangue, a chapa só com ex-governadores. E o intuito era ir analisando as pesquisas para, segundo o Partido dos Trabalhadores, analisar se ele seria candidato ou não. Desde antemão, ele já vinha performando bem nas pesquisas e o nome dele foi confirmado, né? Tem sido confirmado. A convenção, na prática, que oficializa a candidatura é neste sábado, com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Rui Costa saiu bem avaliado do seu governo, conseguiu fazer sucessor, saiu mais bem avaliado, inclusive, que Jacques Wagner. Isso também se reflete nessa pesquisa ao Senado. Jacques Wagner tem na esteira também dessa operação recente, do Banco Master, enfim, aparece logo atrás com 16% das intenções de voto. Lembrando que 2 nomes serão postos no Senado, tem 2 vagas para o Senado neste ano, e por enquanto na pesquisa, os 2 nomes do Partido dos Trabalhadores. Logo atrás vem os nomes da oposição, então João Roma, do PL, também performando nessa pesquisa com 6%, e Ângelo Coronel, que era até então governista, agora é da oposição, nome do Republicanos, também com 6%. E aí, seguindo na pesquisa, nós temos nomes candidatos com menor número de votos, a professora Deliana Richelli, do PSOL, que oscila com 3 a 4%, nos 2 cenários apresentados pela pesquisa, e Marcelo Santana, do Democracia Cristã, aparece com apenas 1%. Enquanto Gregório Gucci, do P, não pontuou. A pesquisa ainda revela que os eleitores estão divididos. Então, 22% dos entrevistados afirmam que ainda nem escolheram o seu candidato. Está muito recente, as convenções estão acontecendo, o período eleitoral nem começou, a propaganda partidária é só no final de agosto. Então, é um processo que ainda vai se maturar. Parece que depois de São João, o eleitor comece a olhar para esse jogo, mas ainda não é algo tão consolidado. Então essas pesquisas apresentam sim um bom retrato, mas ainda deve ter mais por vir, com certeza. Esse cenário que a pesquisa Quast divulgou hoje, nessa quarta-feira, pode ser sim alterado. E como, né, minha gente? Está só começando. A Semineto do União Brasil aparece com 39%, o Ciro aqui mandando mensagem pelo computador, mas a Semineto do União Brasil aparece com 39% das intenções de voto, enquanto o governador Jerônimo Rodrigues registra 38%. Diferença, segundo a pesquisa Genial Quest, está dentro da margem de erro. Então, empate técnico nessa disputa a governador. Como a diferença entre os dois é de apenas 1 ponto percentual, a margem de erro é de 3 pontos para mais ou 3 pontos para menos. Então, até 6 pontos percentuais estaria aí dentro da margem de erro. Os demais candidatos aparecem bem atrás. Então, Haroldo Félix, do P, Ronaldo Mansur, do União Brasil, do PSOL, registram apenas 1% das intenções de voto. Enquanto que outros nomes, como por exemplo, José Estevão, do Democracia Cristã, vai realizar sua convenção neste domingo, nem mesmo performaram na pesquisa. Simulação de segundo turno. A Semineto alcança 43% das intenções, segundo a pesquisa, contra os 39% de Jerônimo Rodrigues. Nesse cenário, 11% dos entrevistados permanecem indecisos e 7% dizem que votarão em branco. O levantamento dos dois leva em conta 1.200 pessoas ouvidas entre 23 e 27 de julho. Ontem também teve o Super Bahia, uma feira relacionada ao setor dos supermercados, alimentícios, distribuidoras, bebidas também, enfim, por aí vai. Então, uma feira importante, uma feira que deve movimentar, deve passar, né,
diversas pessoas ao longo dos próximos dias. O Super Bahia tem uma relevância e inclusive com presença de diversas autoridades por lá. A expectativa é de 800 milhões de reais em negócios, com 200 expositores por lá, com seus representantes, expectativa de gerar negociações, parcerias e por aí vai. Entre os presentes estavam, claro, os pré-candidatos, Jerônimo Rodrigues, ACM Neto estavam lá presentes, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e diversas autoridades estiveram por lá presentes. Destacam, além dessa movimentação, desse pedido de apoio do setor de supermercados, dessas promessas de que priorizarão na economia a indústria alimentícia e este setor que movimenta muito a nossa economia do Norte e Nordeste, em especial. Bahia é um dos principais polos e é a Super Bahia uma das principais feiras, a principal, a maior do Norte e Nordeste, mostrando a importância, a potência da Bahia também neste setor. E claro que os pré-candidatos precisam estar de olho e mostrar planos para este grupo. A feira é organizada pela base, relacionada ao setor de supermercados. E lá, a Semineto deu entrevista coletiva e afirmou que a neutralidade que o seu partido, a Federação União Brasil e PP, anunciou nessas eleições, ou seja, não apoiando nem Lula, nem Flávio Bolsonaro, nem nenhum dos candidatos, como por exemplo Ronaldo Caiado, que é o nome de Semineto, segundo ele, abrir mão de uma ação mais efetiva. Palavras de Assemineto, um dos principais nomes do União Brasil, inclusive. Ele afirmou: eu acho que quando o partido não se posiciona nacionalmente, e é claro que ele está abrindo mão ali de ter uma ação mais efetiva. Ele continuou: eu sou da tese de que o melhor caminho é sempre se posicionar. Tanto aqui na Bahia, a gente vem disputando a eleição do nosso partido. Desde a redemocratização, nós disputamos todas as eleições e nos posicionando. Destacando que na última eleição, o próprio Assemineto declarou neutralidade. Declarou que não iria ter uma posição nacional. Mas é diferente, não? Um candidato local não se posicionar, e claro, um partido não se posicionar, um partido que tem braços e opina nacionalmente, participa desse jogo político nacional. Claro que devido às proporções, mas essa pode ser uma nova falha da gestão Assemineto. Comentei, inclusive, ontem no nosso programa É Notícia. O fato de Assemineto escolher um candidato que não está nessa polarização, de fato, a polarização é pobre, é pura, diminui o nosso diálogo e diminui as propostas. Com certeza, tudo isso, e o próprio Assemineto argumenta nesse sentido, e é verdade. Mas, pensando em estratégia eleitoral, você opinar por alguém que não performa, por alguém que não tem um calor na população, pode também seguir pelo mesmo caminho da neutralidade da última eleição, ou seja, não gerar repercussão em votos, não gerar repercussão em quesitos eleitorais. É ter por ter, que seria a mesma coisa da neutralidade escolhida nas últimas eleições. Então vamos ver como isso se configura, claro, está só começando, e o segundo turno, caso exista, pode inclusive também obrigar a Assemineto a se posicionar entre Flávio Bolsonaro ou o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio Bolsonaro, inclusive, já fez alguns acenos a Assemineto aqui na Bahia nestes últimos meses, e o próprio Assemineto já esteve em alguns encontros com o Flávio Bolsonaro. O governo da Bahia publicou nesta terça-feira um decreto que cria uma comissão temporária para coordenar a restituição de bens e a entrega de animais localizados nas áreas que serão utilizadas pelas obras da Ponte Salvador-Itaparica. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União e a comissão vai coordenar todo esse trabalho de devolução de bens e também de animais, garantindo um espaço ambientalmente sustentável, apesar dessa obra que é, sim, de grande impacto. Uma obra que tem repercutido nos últimos dias, inclusive o prefeito de Salvador, Bruno Reis, opinou, falou que o governo do estado não entregou ainda de fato um projeto e disse que a imprensa teria que, por exemplo, ir atrás desse projeto por meio da Lei de Acesso à Informação. Enfim, vem cutucando essa questão. Por sua vez, o secretário, a gente até comentou ontem, da Casa Civil, novo secretário, Lacila Fuente, disse que a ponte Salvador-Itaparica é um dos principais objetivos diante dessa questão relacionada
a sua gestão, e também a Ponte Salvador Itaparica começa já agora a receber equipamentos pesados como guindastes, martelos hidráulicos e vibratório, além de um guia de cavação de 10 toneladas para começar estas obras. Então, está chegando também novas etapas em termos de perfuração, que, segundo Heracila Fuentes, está dentro do cronograma previsto. A perfuração deve acontecer em 2 etapas. Primeiro agora a preparação e depois, de fato, a perfuração. Essas foram as novidades da Ponte Salvador Itaparica nesta semana. E a gente opina sempre, né? A gente traz sempre, não tem como não trazer esse assunto enquanto não tiver uma resolução. O Ministério Público Federal agora, não o Ministério Público da Bahia, que já vinha acompanhando o caso, mas o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil, minha gente, para investigar os danos ambientais provocados pela contaminação por resíduos poluentes da praia de São Tomé de Paripe. A portaria determina a apuração de impactos ambientais e sociais causados pelo incidente, especialmente sobre as comunidades quilombolas e pesqueiras que vivem ou desenvolvem atividades na região. Mas matéria de Victor Hernandes, colega lá do Aratuon, do portal Aratuon, sempre com ótimas apurações, importantes apurações, e este caso ainda mais, né? Te traz aqui sempre que possível, porque é um assunto da última ordem, um assunto que a gente falou pouco, inclusive, a imprensa como toda, a sociedade, porque é um crime ambiental que está aí em investigação e muito grave. Não só os pesqueiros e marisqueiros que perderam seu sustento, mas uma das praias mais movimentadas, uma das praias que é subvalorizada, que é um paraíso que a gente tem, que poderia ser turisticamente muito bem mais valorizado, inclusive, mas infelizmente não é, nunca foi, mas agora com o crime ambiental está largada. Com a placa de interditado pelo INEMA, as pessoas inclusive entram em contato ali muitas vezes, pegando garrafa PET, produtos que não podem, produtos que estão em estudo, o que na prática são, os impactos disso a longo prazo são inúmeros, fora os impactos atuais. Conversei com o pessoal lá quando fui, pescadores, marisqueiros e também os próprios bares, restaurantes. Enfim, não é dizer que todo mundo de São Tomé de Paripe vivia em torno da praia, mas a praia, além do quesito de lazer e entretenimento, ela também funcionava movimentando o negócio ali da região. E as pessoas perderam seus empreendimentos praticamente porque não tem mais movimento ali na praia, já que ela está interditada. Desde então, apenas a Prefeitura de Salvador mobilizou um auxílio no mês de março, um auxílio geral, um auxílio com cesta básica, mas que não é suficiente, já que essa crise já chega praticamente a 6 meses. Todas as autoridades precisam chegar junto nesse caso e está faltando. Eu falei do potencial turístico de São Tomé de Paripe. Ontem, inclusive, eu conversei com o GG Magalhães no nosso É Notícia, claro, eu espero que você assista no nosso YouTube da Rádio Excelsior. Ele é pré-candidato a deputado federal, tentou nas últimas eleições ser vereador, mas não conseguiu e tem uma atuação notória em Salvador, na Deltour. A diretoria de turismo aqui da capital participou da revitalização do centro histórico. Ele rebateu críticas, por exemplo, do processo, né, minha gente, de gentrificação, que muitas vezes é acusada ali na região. Ele disse que o centro histórico é para todos e que voltou a ter vida, defendeu essa vida dos nossos espaços populares, inclusive, em que Salvador voltou a ter um calendário de turismo, o que é muito importante, um trabalho muito forte que a Prefeitura de Salvador vem fazendo. Claro que tem questões a melhorar, a gente elencou isso lá no nosso notícia, mas sim, Salvador voltou a ser outra quando se fala em turismo e precisa garantir que isso seja ainda mais forte. Porque turismo não fala só de diversão, turismo é também um mercado muito forte, ainda mais numa cidade tão histórica como a nossa primeira capital do Brasil. Hoje, no nosso notícia, a gente conversa também com Amanda Arruda, viu? Ela que é doutora farmacêutica também e que vai falar sobre o cruzamento de vitaminas e medicamentos. Cuidados que a gente precisa ter quando se pensa neste processo. Tem podcast também às 2 da tarde, viu? No Aratuta 1. Quarta-feira é dia desse papo leve. Nós vamos conversar sobre o mundo geek, minha gente. Pois é, você está ligado nisso? Cosplays e por aí vai. Papo ótimo no nosso Aratuta 1 também, viu? Então eu te espero ao longo de todo dia nessa programação maravilhosa. Fique comigo e fique muito bem informado. Uma ótima quarta-feira a todos.